Aos 92 anos, Antônio Firmino já não esperava mais nada da vida além do silêncio. Morava em uma casa antiga, ampla, de paredes grossas e portas de madeira que rangiam ao menor sopro de vento. Cada canto daquele lugar carregava memórias. A esposa que partira cedo demais, os filhos que seguiram seus caminhos para longe, os amigos que o tempo levou um a um, restaram-lhe os retratos amarelados, o relógio de parede que marcava as horas com lentidão, e um corpo cansado, mas uma mente ainda lúcida, cheia de histórias guardadas. Com a idade avançada, vieram as limitações. Andar já não era simples, a visão falhava, e as mãos tremiam ao segurar uma xícara de café. Foi por insistência dos filhos que aceitaram contratar uma cuidadora. Antônio resistiu no início. Não gostava da ideia de um estranho circulando por sua casa, tocando em seus objetos, organizando sua rotina. Sentia que isso era admitir o fim da autonomia. Ainda assim, cedeu. Foi assim que Clara entrou em sua vida. Clara tinha 35 anos, um olhar sereno e uma paciência que não se aprendia em cursos. Vinha de uma história simples, criada por uma mãe que lhe ensinou desde cedo o valor do cuidado, do respeito e da escuta. Já havia trabalhado com outros idosos, mas algo em Antônio a tocou desde o primeiro dia. Talvez fosse a forma educada com que ele a cumprimentou, ou o modo como, mesmo frágil, mantinha a dignidade intacta. Nos primeiros meses, a relação foi estritamente profissional. Clara cuidava da medicação, preparava as refeições, auxiliava no banho e organizava a casa. Antônio, por sua vez, observava em silêncio. Aos poucos, começou a contar histórias, da juventude no interior, do trabalho duro, do amor que viveu com a esposa, das perdas e das vitórias. Clara ouvia com atenção genuína, sem pressa, como se cada palavra fosse valiosa. Ele percebeu isso e passou a esperar ansiosamente pelas conversas do fim da tarde. Com o tempo, o silêncio da casa deixou de ser pesado. Havia risos contidos, comentários sobre notícias do jornal, músicas antigas tocando no rádio. Antônio começou a se importar com a própria aparência. Novamente, pedia que Clara escolhesse uma camisa diferente, um perfume antigo, que já não usava. Clara, por sua vez, sentia-se estranhamente em casa naquele lugar. Sentia-se respeitada, vista, valorizada de uma forma que nunca havia experimentado. O sentimento surgiu sem anúncio. Não houve um momento exato em que ambos perceberam. Ele veio nos detalhes, no cuidado que ultrapassava a obrigação, no olhar que demorava mais que o necessário, na preocupação genuína. Quando um deles adoecia, Antônio se sentia vivo novamente, não no corpo, mas na alma. Clara sentia que ali havia um amor que não exigia nada além da presença e da verdade. Quando a proximidade começou a ser notada, os comentários surgiram, vizinhos cochichavam, parentes questionavam, amigos da família insinuavam interesses ocultos. Diziam que Clara estava ali pelo dinheiro, pela herança, pela segurança. Antônio ouviu tudo com dor, mas também com firmeza. Sabia reconhecer quando alguém se aproximava por conveniência, e aquilo que sentia por Clara era limpo, profundo e real. Clara sofreu ainda mais. Foi julgada, ofendida e afastada por algumas pessoas. Houve noites em que chorou sozinha, questionando se deveria ir embora, para evitar mais sofrimento. Antônio, ao perceber sua angústia, segurou sua mão com dificuldade, mas com decisão, e disse que não permitiria que o mundo definisse o que eles sentiam. Naquele gesto simples, Clara encontrou forças para ficar. O amor se assumiu sem espetáculo. Não houve grandes declarações, apenas a verdade dita com calma. Eles decidiram viver o que tinham, independentemente do tempo que restasse. Passaram a dividir não apenas a rotina, mas os sonos. Antônio falava do desejo de deixar algo além das memórias. Clara falava da vontade de construir uma família, algo que sempre sonhou, mas nunca encontrou da forma certa. Alguns filhos de Antônio resistiram no início, mas ao verem o cuidado, o respeito e a felicidade sincera do pai, acabaram aceitando. Não era uma relação comum, mas era verdadeira. O que ninguém esperava aconteceu algum tempo depois. Clara engravidou. A notícia causou espanto, incredulidade e novos julgamentos. Antônio, ao receber a confirmação, chorou como não chorava há décadas. Não de medo, mas de gratidão. Sentia que a vida, mesmo no fim, ainda lhe oferecia um recomeço. Clara enfrentou a gestação com coragem, amparada pelo companheiro e por uma força interior que só quem ama de verdade conhece. O nascimento do filho transformou a casa. O choro do bebê trouxe um som novo,
vivo, que preenchia os espaços antes silenciosos. Antônio segurou o filho nos braços com cuidado extremo, consciente da fragilidade do momento, mas com um coração pleno. Dizia que aquele menino era a prova de que o amor não obedece ao tempo, às regras sociais ou à lógica fria das pessoas. Anos se passaram. Antônio envelheceu ainda mais. O corpo tornou-se mais frágil, mas a mente permaneceu em paz. Viveu tempo suficiente para ver o filho dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras, rir ao reconhecê-lo. Cada dia era um presente. Clara continuou cuidando dele, agora não apenas como cuidadora, mas como esposa, companheira e mãe. Quando Antônio partiu, foi em uma manhã tranquila, segurando a mão de Clara, com o olhar sereno de quem cumpriu sua jornada. Não deixou riquezas materiais extraordinárias, mas deixou algo maior. Uma história que desafiou preconceitos, um filho criado no amor e uma mulher que jamais se arrependeu de ter seguido o coração. Com o tempo, muitos dos que julgaram se calaram. Outros pediram perdão. Clara seguiu a vida criando o filho com as histórias do pai, ensinando que o amor verdadeiro não tem idade. Não se explica ou se compra. Apenas acontece. E quando acontece, transforma tudo. Essa história ficou marcada não como um escândalo, mas como um exemplo silencioso de que o amor, quando é real, não precisa de aprovação. Precisa apenas de coragem para ser vivido.